Olá, engenheiros! Hoje você vai descobrir quais são os 15 conhecimentos necessários para se tornar um engenheiro de software. Ok, pessoal, vamos lá falar um pouco sobre engenharia de software. Como é que surgiu e por que surgiu a engenharia de software. Então, esse termo engenharia de software, ele apareceu primeiramente lá na conferência da OTAN, tá, em 1968. Então, hoje nós já temos mais de 50 anos aí de engenharia de software. E ano passado foi comemorado bastante essa questão dos 50 anos da engenharia de software. E uma das coisas que ganhamos com os 50 anos da engenharia de software foi o nosso cadastro no CREA. Muita gente ficou bem animado mesmo com a nossa entrada no CREA. Outros profissionais nem tanto, mas mais lá para frente a gente vai discutir com relação ao CREA, por exemplo. Quais são as vantagens e desvantagens do CREA, se nós temos que ter ou não, basicamente, e outras questões muito pertinentes com relação ao CREA. Mas então, esse termo ele surgiu por quê? Porque existia uma crise no desenvolvimento de software, antigamente. Se desenvolvia um software, se desse errado, pô, era tentativa e erro. Então, não dava para continuar dessa forma. Tinha que padronizar tanto o software em si, quanto o processo de desenvolvimento e a sua qualidade. Então, por causa disso, lá na conferência da OTAN, eles começaram a discutir já sobre um possível corpo de conhecimento com relação à engenharia de software. Então, foi que eles fizeram o SWIBOK, que é um Software Engineering Body of Knowledge. O que é? É um guia para o corpo de conhecimento em engenharia de software. Então, é um livro que, pessoal, é sério, é muito importante que vocês leiam se vocês querem se tornar de fato engenheiros de software. Esse livro, ele está atualmente na versão 3 e ele, pasmem, está disponível de graça, tá? Você pode baixar esse livro de graça e estudar. É muito importante porque ele te mostra ali os limites da engenharia de software, como atuar e como seguir os padrões de qualidade, os padrões de processo e tudo mais. Mas assim, ele surgiu através dessa parceria com a I3E, a Computer Society, a ACM, justamente com o objetivo de promover essa profissionalização da engenharia de software. Então, ele criou um consenso aí sobre as áreas de conhecimento da engenharia de software. Quais são os conhecimentos que um engenheiro de software precisa ter para ele ser considerado um engenheiro de software? E aí surgiram 10 áreas de conhecimento. Hoje, o Suibook está dividido em 15 capítulos, que eu vou mostrar para vocês. Mas os objetivos desse Suibook, né, ele mesmo diz que é oferecer uma visão consistente sobre a área da engenharia de software, deixar claro quais são os limites da engenharia de software, para não invadir ali quem é da ciência da computação, da engenharia da computação, do gerenciamento de projeto, porque o engenheiro de software trabalha muito essa área de gerenciamento de projetos, de software. E para não invadir estas áreas, foi delimitada ali alguns limites com relação a essas áreas. E algumas características também e conteúdo das disciplinas que precisam ter num curso de engenharia de software, por exemplo. Ele também provê acesso aos tópicos, né, do corpo de conhecimento bem estruturado, e ele também provém uma base de desenvolvimento curricular e uma certificação. Então existe ali, parece que são 3 níveis de certificação também para ser engenheiro de software. Eu vou mostrar mais para frente, você consegue ter uma certificação de nível 1, nível 2, nível 3, onde eu acho que são 400 e poucos dólares. Para quem não é associado, você pode se associar à Associação Internacional de Engenheiros de Software e prestar o exame. Então, com esse exame, basta ter esse exame,
e você consegue atuar no mercado. Você precisa fazer basicamente o curso de engenharia de software? Não, mas ele vai te dar uma base muito forte para conseguir essa certificação. Por quê? Porque se você for estudar programação, só programação, você vai ficar delimitado ali a codificação. Na engenharia de software já é um pouco mais abrangente, porque vai tratar sobre a qualidade de software, vai tratar sobre o gerenciamento do processo de software, a melhoria, no nosso caso aí no Brasil é MPS-BR, para o mundo inteiro a gente usa o CMMI, então você vai ver isso daí na engenharia de software. E um outro objetivo do livro é justamente servir como material de apoio e ele vai te dar muito forte esse embasamento para ser de fato um engenheiro de software bem profissional mesmo. As 15 áreas os 15 capítulos do livro estão divididos assim. O primeiro capítulo, requisitos de software. O segundo, designers de software. 3, construção de software. 4, teste de software. O quinto, manutenção de software. O sexto capítulo, gerenciamento de configuração de software. E o sétimo capítulo é gestão da engenharia de software. Vai tratar lá dos processos de gerenciamento da gestão e tudo mais. E aí o capítulo 8 são os processos da engenharia de software. Qual é o ciclo de vida de um software? Então isso tudo é abordado aqui. O capítulo 9 são os modelos e os métodos da engenharia de software. Capítulo 10, qualidade de software. Aqui você vai ver muito CMMI e outros mais. Acho que não tem MPS-BR, não que eu lembre. Quando eu estudei ele era na versão 2. Eu estou mostrando para vocês agora a versão 3 dele. Eu ainda não li a versão 3, mas eu vou ler a versão 3. Eu estudei a versão 2. Então vamos lá, o capítulo 11, a prática profissional da engenharia de software. O capítulo 12, economia da engenharia de software. O capítulo 13, fundações da computação. O capítulo 14, fundações da matemática. E o capítulo 15, fundações da engenharia. Você viu que tem uma área específica de matemática. A grade curricular de um curso de engenharia de software tem muita matemática. Tem muita matemática, tem física, tem eletricidade aplicada, tem estrutura da matéria. Então, o engenheiro de software ele tem uma base matemática muito forte. Isso ajuda muito no desenvolvimento do seu trabalho. Porque o engenheiro de software ele não fica ali apenas na parte de codificação, na parte de teste ou na parte da gestão do ciclo de vida de um software. Mas ele também está em constante comunicação com a parte de cima da hierarquia de uma empresa. Ele sabe conversar com os desenvolvedores e ele sabe conversar com a empresa. Por quê? Porque ele precisa alinhar os objetivos da empresa com os objetivos daquele processo, daquele software, daquele projeto. Então,